Eu não tenho como falar hoje como Deus abençoou a minha vida se eu não começar de uma das primeiras bênçãos que eu recebi de Deus, que foi a de nascer num lar que já conhecia Jesus. Meus pais, meus avós, meus bisavós, todos eles já serviam a Jesus, e isso foi muito importante na minha formação. Porque desde muito pequena eu aprendi a confiar em Jesus de uma forma natural. Então, desde muito pequenininha, eu tinha essa confiança, essa fé de que Deus existia, de que Ele me amava e de que Ele podia cuidar de mim, que Ele tinha se dado pelos meus pecados. E isso, para mim, era uma coisa muito natural, e eu fui crescendo assim. E o Senhor me abençoou com uma igreja maravilhosa, com amigos maravilhosos que partilhavam a mesma fé, e isso me manteve no caminho em momentos difíceis, quando a gente, na adolescência, enfim, aquela fase que a gente começa a questionar as coisas, e Deus colocou pessoas muito importantes também na minha vida, durante essa fase. E isso foi bênção do Senhor também para mim. Então, eu tenho também que agradecer a esses amigos que cresceram comigo, e também alguns líderes, professores de escola dominical, pastores, que se dedicavam a ensinar a palavra também. E tudo isso foi fortalecendo a minha fé. Então, eu também foi bênção do Senhor ter separado gente que doava mesmo tempo para cuidar de adolescente que queria questionar, que queria ver as respostas. Eu sempre fui muito torrona, e o Ian sabe disso. Quando eu cismava com uma coisa, tinha que me provar na Bíblia que era daquele jeito, até eu me convencer. E o Senhor preparou gente assim, que tinha paciência, que tinha dedicação, e isso foi bênção de Deus também na minha vida. Mas nem tudo é assim tão tranquilo, né? Talvez porque eu cresci com essa confiança, com essa naturalidade. Eu, quando li os textos que falavam do coração do homem que era mau, que era maldoso, assassino, eu achava que eu não era assim, né? Tão ruim, né? Eu fazia tudo para agradar a Deus. Quando você passou o vídeo ali do oleiro, eu tinha pensado nisso. Eu sempre tive um trato assim com Deus que eu não queria discutir com ele. Se ele falasse, eu fazia rapidinho, porque eu não queria que ele quebrasse o vaso, não. Eu queria estar molinha para ele moldar, assim, né? Então, para mim, isso era muito estranho, assim, acreditar que eu era assim tão pecadora como a Bíblia dizia que eu era. Mas a Bíblia não mente, Deus não mente também. Então, o tempo foi passando e o Senhor foi colocando pessoas especiais na minha vida. Me deu o Rogério de presente, que é um homem que ama mais a Deus do que a mim, como tem que ser, e isso também é testemunho para mim, uma bênção do Senhor, porque Ele me incentiva a ser uma pessoa melhor em Jesus. E me deu uma família linda, coisa que eu também não esperava. Nunca tinha... Tem gente que tem sonho, quero ter 3 filhos. Não sonhava nada. O Senhor foi me dando, e eu tenho 2 filhos maravilhosos. E, olha só, através da experiência doce da maternidade, Deus me mostrou que meu coração não era assim tão bonzinho, né? Quando eu não tinha mais o tempo só para mim, quando eu não resolvia que horas eu ia acordar, que horas eu ia dormir, se eu ia dormir a noite inteira, se todo mundo ia me obedecer ou não, Deus começou a mostrar como eu era egoísta, como meu coração era mau, sim, era assassino não de assassinar, mas assim de ter, né, nervosismo, de se irar, e Deus me mostrou que eu era muito pecadora, assim. Então, que eu podia continuar confiando nesse Deus que cuida de mim, que sempre cuidou, mas que eu tinha muitas coisas para colocar nas mãos dele. Então, ele tem me tratado assim. E isso tem sido bênção também, de poder ser disciplinada pelo Senhor, de poder aprender com o Senhor como amar os meus filhos, como amar os meus amigos, como ser mais paciente, como julgar menos, porque quando a gente entende que a gente é pecador dessa forma, a gente também julga menos as outras pessoas. E eu agradeço a Deus porque Ele tem me abençoado assim. E aí eu vou para a parte 2 da pergunta, né? Então, como eu abençoo esta igreja? Quando o pessoal da Vila Mariana começou a falar sobre fazer esse trabalho, Deus colocou no meu coração e no coração do Rogério de virmos para cá, lá em 2004, né? E em 2005 a gente já começou com a escola dominical, e desde então eu tenho sido uma das coordenadoras da escola dominical bíblica para as crianças, que eu acho que é parte também do meu legado. Assim como eu, desde a infância, soube as sagradas letras, que me fizeram sábias para a salvação em Jesus, esse é o meu desejo, que as crianças também possam, desde pequenininhas, saber que existe esse Deus maravilhoso, misericordioso, e que eles podem caminhar com Ele sem se desviar para a esquerda ou para a direita, que Deus vai cuidar deles. Então,
há quase 10 anos, a gente tem esse é o meu trabalho aqui na igreja, de cuidar das crianças, preparar o que eles vão estudar, e a gente estuda a Bíblia inteirinha com eles, Antigo e Novo Testamento, mostrando que Deus é real, que Jesus veio a se dar por eles e que se importa com eles. E assim eu tenho abençoado essa igreja é uma bênção para mim. Passei dos 3 minutos. Adolfo. Gente, boa noite. Acho que a primeira parte da pergunta é a parte que a gente mais testemunha, assim, para a gente mostrar como Deus agiu na vida da gente, né? Para mim, eu vim de um lar não evangélico, eu vim de um lar católico. Meus pais são católicos, minha mãe é católica, minhas irmãs são católicas, todo mundo é católico lá em casa. Então foi muito difícil assim sair desse meio católico. O mais engraçado foi que eu andava com um monte de... Fiz primeira comunhão, fiz um monte de coisa. Só que assim, aquela sensação de Deus não vinha para mim. E aí eu sentia aquela sensação, mas tá, estou recebendo, estou entendendo, mas não vem isso. Aí eu não entendi o que acontecia. E aí foi engraçado que católico anda com um monte de folhetinho de vários santos, né? E eu peguei aquele monte e falei, meu, o que eu faço com isso? Tem tanto santo, tem tanta oração aqui, acho que eu vou jogar bafo com isso aqui. Porque não sabia o que fazer, né? E aí eu lembro que um dia eu estava passando por uma dificuldade, adolescente, tudo. E eu lembro que eu peguei um cartãozinho de Santo Expedito, peguei, virei atrás assim, e comecei a ler. E aquilo ali não vinha para mim, não tinha sentido. Aí eu falei, quer saber? Vou ler para quem manda em Santo Expedito, quem está acima dele. Na mesma hora eu peguei, rasguei o Santo Expedito e orei só para Deus, não para Jesus. Porque os folhetos que eu tinha colocava Jesus no mesmo nível dos santos que eu tinha ali. E aí foi muito engraçado, que depois daquela situação, a coisa piorou. Mas no momento que eu rasguei aquele folheto e entreguei minha vida a Deus, as coisas começaram a andar, né? Elas andou no sentido que eu não queria, mas espiritualmente eu sabia o caminho que eu estava seguindo. E aí eu conheci tinha um conjunto de amigos meus, e a gente começou a conversar com umas meninas, tal, na época, tal. E aí uma delas ficou minha amiga, e aí ela era evangélica. E aí eu conheci Jesus através dela. E aí foi um intermédio para hoje eu estar aqui, que eu achava que crente era só gritava e berrava em igreja, mas era o fato. E aí foi através dela que eu conheci a Lívia, que hoje é minha esposa, mas foi ótimo. Hoje eu entendo o que Jesus fez na minha vida. Foi muito bom isso, principalmente pelo sustento. Quem faz faculdade 8 anos de engenharia sabe o que é. E hoje eu ainda tenho vergonha de falar como eu abençoo a vida dos outros, porque eu só abençoo as crianças aqui nas aulas, né? Acho que eu poderia fazer mais. O tempo, muitas vezes, a gente limita. A gente teve uma aula com o Rogério hoje de manhã muito boa, na escola dominical, e eu tenho vergonha de falar que eu só trabalho no culto infantil. Trabalhei junto com a Lívia, com os jovens, mas a gente casou, então a gente tem que começar a ir para frente, mas, infelizmente, só com as crianças. Mas é um aprendizado enorme. Obrigado, gente. Com a projeção de slides também, quem não sabe. Silvio Lacerda. A paz de Jesus, irmãos. Uma das bênçãos, eu acho que, primeiramente, que eu não posso esquecer jamais, e de Jesus na minha vida, é Ele ter morrido na cruz por mim. Isso é um preço que nunca vou poder pagar para Ele. E depois, assim, eu vim também de uma família humilde, sempre minha mãe, assim, levava a gente para a igreja. Eu vim para São Paulo, eu tinha 17 anos, e vim morar com um tio. Com 18, 19 anos, sei que
conheci o mundo, o submundo das drogas, do crime, e assim fiz muitas coisas feias, me envolvido com tráfico, uma coisa da pesada, assaltos, e Jesus me resgatou lá do fundo do poço. Ele me deu essa oportunidade, me tirou lá do fundo do poço. Hoje, graças a Deus, tenho meus 2 filhos, minha maravilhosa esposa. Isso é tudo presente de Jesus que Ele fez na minha vida, que vou ser sempre grato por Ele, sempre, sempre grato. E eu agradeço todos os dias pelo ar que eu respiro, pelo sustento da minha casa. Hoje conseguimos comprar um novo apartamento maior. As crianças, cada um tem o seu quarto. Então, são muitas bênçãos que Jesus tem feito para mim e para minha esposa e meus filhos. São bênçãos incontáveis que, se a gente for parar aqui para contar todas, a gente vai ficar aqui o tempo todo. E o que eu tenho feito também aqui pela igreja, no segundo domingo eu faço plantão de diaconia. Ainda não sou diácono ainda legítimo, ainda estou sendo experimentado, como diz a Bíblia, né? O diácono tem que ser experimentado. E terceiro domingo eu dou aula para as crianças de 8 a 12 também, e está sendo muito abençoado para a minha vida. E que nem o Adolfo falou, também acho que é pouco. Devo fazer mais também, e procuro sempre estar buscando a Deus e que Ele possa me mostrar aonde que eu possa servir, onde que eu possa ser mais usado. E é um desafio também que eu deixo para principalmente os membros dessa igreja. O que você está fazendo para a obra do Senhor Jesus? Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, um desafio que eu deixo para vocês também. Vamos participar e ajudar também, porque um pouquinho a cada um fazer vai ficar maravilhoso, e é uma igreja abençoada. Vai abençoar tanto aqui, quanto aqueles que estão lá fora. Esse eu queria deixar para vocês, irmão. Que Deus abençoe. Tiago Carreiras. Boa noite. O pastor pediu para eu falar o que Jesus fez na minha vida, então eu vou começar com isso. Bom, primeiro ele me abençoou trazendo para essa igreja que tem várias crianças para eu brincar, porque na anterior não tinha ninguém. Literalmente. Era eu e um menino só. Tem também tios muito legais. O que mais? Ele me abençoou nos estudos, né? Melhorei, eu era um pouquinho ruim, fui melhorando. Me abençoou a ser um filho melhor, respeitar mais meus pais, obedecer mais eles. Deus também me usou para ajudar aqui na igreja, na sala de som, no berçário. Eu sempre quero trazer o melhor para cá e para minha casa. Esse é o Tiago. Eunice. Você pode voltar para lá fazendo isso, tá? Acho que vou precisar. Bem, eu tenho uma história parecida com a da Andréia. Nasci também num lar evangélico, apesar de que, quando eu nasci, a 8ª, né? Nós éramos em 7 mulheres e um homem, eu sou a última. Quando eu nasci, meu pai já não estava mais na igreja. Mas ele fazia questão que a gente fosse. E isso foi muito bom, porque meu pai, ele chegava em casa e, se alguém não ia na igreja, ele falava: por que você não foi? Ele dava uma bronca. Ele queria saber o motivo, porque ele sabia que era bom estar na igreja. E eu cresci assim, sempre cantando muito, tímida às vezes, bagunceira, assim, muito engraçada, palhaça, eu sempre fui mesmo. E cresci, e achei que eu fosse morrer aos 18 anos, não fosse chegar. Falei: mãe, eu não vou chegar aos 18 anos. Eu sempre vinha com essa conversa. Minha mãe falava: para com isso, menina. Eu falava: mãe, eu não consigo me ver com 18 anos. Até os 18 anos eu acho que eu chego, mas não passo disso. Passei dos 18. Mãe, mas eu não vou me casar, vou morrer antes de eu casar. Menina, para com isso. Eu tinha sempre realmente esse costume. Mas acho que eu casei mais nova
de casa, que casou fui eu. Né? Casei com 20 anos, eu me casei. Ah, mas eu não vou ter filhos, mãe. Não vou ter filhos, eu vou morrer antes. E ela falava, mas que coisa, menina. Com 22, a Lívia nasceu, quando eu tinha 22 anos. E com 23, né, a Ilana. Já tive duas filhas, mas eu nunca pensei que eu fosse vê-las crescer. E aí foi passando essa história de... Eu achava que não ia alcançar isso, não ia alcançar aquilo. Mas eu fui muito feliz na igreja, porque eu tinha os meus irmãos eram professores de escola dominical, sabe? Ai, era um orgulho para mim. Eu olhava para eles e falava, será que um dia eu vou ser assim? Né? Meu irmão, presbítero da igreja, né? Meus irmãos, todos assim, cantavam num conjunto. Eu fui a última a entrar, porque tinha que ter 15 anos para entrar no Conjunto Explosivos de Cristo. E eu, quando fiz 15 anos, falei, nossa, eu vou entrar. E fui aprovada. Né? Fui a última a entrar, tal, aquela felicidade toda. E isso, né, antes de eu me casar, eu acho que eu adiantei um pouquinho, mas depois que eu me casei, que tive minhas filhas, eu fui muito feliz, as minhas filhas cresceram na igreja, a Lívia cantava desde pequenininha, o seu Aldo explorava muito ela, me lembro. Ali, ele era superintendente da escola dominical, chamava a Lívia para cantar, pequenininha, cantava errado, né? Canta isso, canta aquilo, e a Lívia cantava, né? E a Ilana também, sempre crescendo na igreja. E, quando elas cresceram, a gente começou, sempre eu trabalhando com crianças, depois eu trabalhei com adolescentes. E foi sempre um trabalho muito bom, sabe? Muito dedicado, sempre gostei muito de música. E, um dia, minha filha resolveu ser missionária. Em vez de eu ficar feliz, eu chorei tanto. Chorei muito. Eu não sei se tem essa história de mãe sentir realmente as coisas. Eu só me lembro que, no dia que nós fomos levar ela para Monte Verde, eu fui assim muito triste e voltei chorando. Mas voltou eu, a Lívia e o Dilson chorando. E a minha preocupação, o Dilson estava dirigindo. E o Dilson nunca foi de chorar. E o Dilson chorava. E tinha uma amiga dela no carro também. Eu sei que nós três chorávamos muito. E eu me lembro que a Cleide virou para mim, a irmã do seu Aldo, falou assim para mim, por que você está chorando? Você está levando a sua filha para um seminário. Né? Você não está buscando a sua filha num retiro de drogas, você não está buscando ela numa recuperação de drogas, você... E me falou assim, eu falei, eu sei, mas eu não sei, eu estou chorando muito e eu estou sentindo alguma coisa diferente. Enfim, foi uma maravilha, ela foi, depois eu fui aceitando e tal. Isso foi em 2004. Quando foi em julho, quando foi em agosto, começou a degringolar muitas coisas na igreja, começaram a dar errado, começou a ter muitos ciúmes, muita inveja. Olha, foi muito difícil essa época. E, em setembro, nós visitamos ela no seminário Missão Horizontes, e ela estava muito alegre ainda, mas, no final do ano, ela já voltou bem triste de lá, bem decepcionada, e lá minha filha se desviou do Senhor Jesus. E, para mim, foi muito triste, porque um presbítero falou para mim, nossa, você deve ser muito abençoada, né? Você tem 2 missionárias em casa. Uma foi para a missão, que era para alcançar os povos, a janela 1040, dos que não ouviram falar de Jesus ainda, e tinha a Lívia, que era na parte de música. Né? Você deve ter muito orgulho disso. E, quando aconteceu dela se desviar, a primeira coisa, onde foi que eu falhei? Fui eu, a culpa é minha. Então, muitas coisas vieram à minha cabeça. Mas foi um ano tão difícil com a igreja também, que, quando foi em 2006, foi definitivo que ela saiu mesmo, não quis mais saber de igreja. E eu me decepcionei tanto com a igreja, que eu falei, eu também não quero mais. Aí, ela e um amigo me falaram assim, bem-vindo ao clube. Aí eu falei, ao clube? Ao clube dos decepcionados com a igreja. Falei, olha, eu quero que fique bem claro, eu estou decepcionada com a instituição, mas com Jesus, não.
Mas eu fiquei pensando naquilo que eles falaram para mim, e eu falei, não, Jesus, eu não quero isso. Eu não quero me afastar. Porque, sabe aquela história da fogueira, da brasa, de você tirar? Eu falei, Senhor, eu não quero me afastar, eu nunca quero te negar. Mas eu percebi que o diabo estava ali, rondando, né? Eu falei, não. Naquele momento, comecei a aprender uma lição. Eu comecei a aprender a lição de que milagre não gera fé. Porque aqueles dois, a minha filha e o amigo dela, que eu hospedei em casa vários missionários, e aquele menino que já veio aqui na igreja, para mim, ele era o apóstolo Paulo. Quando eu hospedei ele em casa, a gente conversava sobre a Bíblia, conversando na mesa. Ele falava das almas, da Bíblia, de Jesus, com tanta paixão, que eu agradecia todas as noites. Falava, Jesus, eu estou hospedando o apóstolo Paulo em casa. Né? Eu ficava muito feliz. Eu cresci muito ouvindo ele falar de Jesus. E depois que eles se afastaram, e aconteceu tantos milagres na vida dos dois durante a estada na Missão Horizontes, quando eles iam nas igrejas, que eles contavam, e eu vi que eles, mesmo assim, se afastaram. Então, um milagre, ele não gera fé, mas a fé gera um milagre. Né? E eu aprendi outra coisa também, que a igreja, a instituição, ela não salva, mas ela é suporte. Mas ela é suporte. Sem ela, como é que eu vou viver? Sem um irmão que me abraça, que me faz carinho, que ora comigo, que muitas vezes compreende o que eu estou passando, que abre a Bíblia e lê comigo. Quando canto uma música aqui, e às vezes eu me derramo em lágrimas, porque eu me lembro de tantas coisas que Deus fez na minha vida. E eu comecei a pensar quantas coisas boas Deus fez na minha vida, por que eu vou me apegar a uma coisa difícil que está acontecendo? E a terceira coisa, que não é menos importante por ser terceira, eu deixei porque, para ficar gravado, que Jesus, ele é o único pastor da minha vida. Qualquer pastor pode me decepcionar, qualquer igreja pode me decepcionar, mas Jesus nunca vai me decepcionar. E como aqueles dois perderam o foco, perderam a visão de olhar para Jesus, eles abandonaram a vida de Jesus. Eles abandonaram Jesus, porque eles olharam para os homens, se decepcionaram com os homens, e esqueceram que aquele vaso que nós vimos aqui, o vaso, por mais que ele seja usado, ele continua sendo de barro. Por mais que Deus nos use, por mais que Deus use o pastor Ion, ele continua sendo de barro. Mas o oleiro, Jesus, ele muda, ele conserta, se precisar, ele quebra. E em 2007, ele me quebrou. A Andréa falou que não queria ser quebrada. Eu nunca pensei que eu fosse ser quebrada. Quebrou, assim, não dava para juntar, sabe? A única coisa que fez com que ligasse de novo aquele barro foi o Senhor Jesus, o amor dele. E quando eu vim para seguir, em 2004, essa igreja estava sendo formada. E eu não sabia. E quando eu vim para cá, em 2009, eu achei a Filadélfia da minha vida, que é a igreja amorosa, que é a igreja que sabe receber as pessoas, que tem defeitos, sim. Mas o principal que eu estava precisando naquele ano era do amor, que eu achei que não existia mais igreja amorosa, achei que não existia mais igreja comprometida com a palavra, achei que todo mundo só estava ali por causa de autoajuda, querendo prosperidade, ou se apegando a tradições, como eu vim de uma igreja assim, muito apegada a tradições. Eu achei que não existia mais, então estava desiludida. E, quando eu vim para cá, eu vim muito desconfiada, já conhecia o Ion, algumas pessoas daqui, mas eu vim e falei, eu vou, mas sem compromisso, eu não vou mais para a igreja nenhuma, eu vou falar de Jesus sozinha, eu vou nas favelas, mas eu não quero mais, eu estava muito desiludida. E eu vim para cá, né? Não teve jeito. O pessoal já começou a abraçar, agarrar, te amo, beijo. O Dilson já tinha vindo para cá.
Eu olhei e falei, mas isso é só no começo. Mas não, cada dia que passa, eu amo mais essa igreja. Cada um de vocês é muito importante, são muito importantes na minha vida. E eu sei que um dia eu vou estar aqui junto com a minha outra filha, que vocês não conhecem, a maioria não conhece. Eu sei, eu sei. Nem que seja o meu caixão aqui e ela do lado. Mas eu sei, eu e a morte, né? Mas eu sei que ela vai voltar para o Senhor Jesus. Eu sei. E essa igreja é uma bênção na minha vida mesmo, tá? Eu queria que... Eu não sei como eu abençoo essa igreja. Eu acho que eu não faço nada. Eu já fiz muito da igreja que eu vim, fazia muitas coisas, até que um dia Jesus falou, olha, eu só quero você quietinha aos meus pés. Chega. Chega. Sabe? Agora eu quero você quietinha aí nos meus pés, fica aí, chore quando você precisar. Né? Então, agora eu estou voltando, fui cantar no coral, mas, para mim, isso assim, ainda é muito pouco. Eu sei que Deus merece muito mais. Eu não sei como que vai ser de hoje em diante. Né? Não sei quanto tempo eu vou viver. Né? Mas é isso. Obrigada. Amém. Viva a vida. Viva o Senhor. Guilherme Batista. Como é que Jesus tem me abençoado, né? Eu já lembro de tudo, a minha memória aqui. Então, desde quando... Eu vou falar daqui de São Paulo, né? Quando eu toquei os pés aqui em São Paulo, quer dizer, antes, um pouquinho, eu já cheguei empregado aqui em São Paulo, né? Meu professor da pós-graduação já tem um emprego para você, né? Luciana, da mesma forma, já foi abençoada também com o emprego de um colega dela da SPM, né? E já chegamos aqui com empregos. Então, maravilha, né? Recém-casados. E quando tocamos aqui os pés aqui em São Paulo, a cidade gigantesca desse tamanho, né? Então, assim, e agora? O que a gente vai fazer? Você namorou aqui próximo, né? Então, tudo que Deus faz é bom, né? A estratégia dele. E ela bateu aqui, né? Igrejinha pequenininha, poucas pessoas, tal, e já começou daí, né? Então, de lá para cá, só bênçãos. Por quê? A IPBI tem sido para a gente uma grande família. Pela distância que a gente tem da nossa família em São Luís, a saudade bate, às vezes, muito, né? É bom estar junto com ela aqui só, mas bate forte. Mas cada detalhezinho de cada irmão aqui, cada um de vocês já abençoou a gente de alguma forma. Eu sou muito caladão, Luciana é mais desse jeito dela, toda meio louca, mas assim, mas saibam que cada um de vocês já abençoou a gente de alguma forma. Pádua, uma das pessoas mais nos abençoou foi o Pádua, né, que ele sabe muito bem a situação. O Ion com a Márcia, não porque o Ion, pastor da igreja, e sua esposa aqui, mas não, o jeitinho deles, os detalhes. Pode baixar o microfone que eu ponho mais perto aqui. O jeitinho da Márcia de trazer meus pais, né, o jeitinho dela de ajeitar as coisas. Então, isso faz diferença na vida da gente. E a gente tenta ser também dessa forma com as pessoas que estão chegando, né? Aqui na igreja, junto com a gente, aqui na IPBI e fora também. Tocamos, né? Estamos sempre à disposição aqui, né? Às vezes eu tenho umas treta com o Ion, às vezes eu estou com a cabeça muito assim, eu disse, não, Ion, eu não quero tocar agora, tal, tudo, aí ele dá o jeitinho dele, chama um, chama outro, tal, mas a gente está à disposição sempre aqui. Eu acho que dessa forma a gente tem abençoado a igreja, né? Tocando, nunca mandou um baixista para cá, nem lá para São Luís, então, mais do que confirmado assim, Deus vai mandar ainda, mas assim, são coisas que Deus põe assim, ó, você tem que estar lá, você tem que fazer parte desse corpo todo, é seu papel tocar baixo. Mas eu não toco baixo muito bem, senhor. Não interessa, vai lá, pega o baixo, toca, entendeu? Que eu sei que de certa forma vai abençoar. Que eu já fui abençoado muito, eu sou abençoado quando outros eu estou ali recebendo, vocês estão tocando, e de outras formas também, tanto aqui como fora, né? A gente tenta levar esse DNA da IPBI, né? De acolher, de dar um abraço, de estar assim, ó, estou à tua disposição, né?
lá no estúdio lá de luta que a gente faz artes marciais, né, com a criançada, tudo aqui dentro. Então, só bênçãos, entendeu? Então, quantas bênçãos, né? Então, é maravilhoso o jeito como essa nova família tem nos tratado, né? Então, eu não tenho nada, mais nada mesmo do que falar contra ou reclamar. Quem sou eu para reclamar de Deus, de vocês, né? Dessa bênção que são vocês nas nossas vidas. Amém. Toda a comunicação da igreja tem o dedo do Guilherme e da Luciana, toda a arte, né? Desde site, toda a arte da igreja, o logo, as nossas campanhas, os nossos eventos, tudo passa por eles também. O Guilherme não falou, mas eu falo. Bom? Estela, mamãe Estela. Boa noite, irmãos. Para mim, essa pergunta ali, como você abençoa a vida dos outros na IPBI, tinha que ser assim: Estela, como é que você consegue abençoar a vida de crianças de 0 a 3 anos, apesar do que você é? Apesar dos seus defeitos, apesar das dificuldades, apesar dessa vida louca de mãe de gêmeos, apesar da falta de qualificação na área mesmo, apesar de muitas vezes não ter tanto tempo. E Deus tem suprido isso tudo. Acho que só Jesus na causa, alguns responderiam. E é bem isso. Ele tem suprido a minha falta de tempo, a minha incapacidade. E o eis-me aqui foi fantástico. Assim. Só o dispor e falar, Senhor, estou aqui, ele tem suprido cada área. Acho que muito ainda tenho a melhorar e a me aperfeiçoar, mas ele tem cuidado de cada detalhe. E trabalhar com crianças de 0 a 3 é uma surpresa todo dia. Esses tempos eu estava dando aula e contando a história, e 2 olhinhos assim, estatelados, olharam para mim e disseram assim: tia, Jesus é muito esperto, né? E eu falei, sim, eu consegui mostrar para ele a onipresença, a onipotência e a maravilha de Deus. Assim, acho que é dessa forma, diminuindo o meu eu e aumentando Jesus nas nossas vidas, a gente consegue abençoar a vida de outras pessoas. E como eu tenho sido abençoada, acho que trabalhar com esses pequenos é bênção todo dia. Especialmente porque a Bíblia fala que dos tais é o reino dos céus, né? E a gente tem que se fazer como eles. Então, acho que não podia ter lugar melhor. E esses dias, a gente, como o Tiago veio aqui e falou que eles trabalham, eles ajudam no berçário, então é uma bênção. A IPBI tem permitido que as crianças, uma vez por mês, ajudem no berçário. Eles não têm responsabilidade, eles estão ali para ser abençoados e para aprender a se dispor e a servir também. E eu escutei de uma criança, pré-adolescente, não estou vendo ela aqui, mas ela mexeu muito comigo. Ela falou assim: tia, no meu plantão, eu vou estar viajando, então o que você acha de eu adiantar e de eu dar nesse? Eu falei, oi? Quanta gente a gente está precisando para servir, para ter esse dispor maravilhoso e não tem. E como não ser abençoado ouvindo isso, né? E como não ser abençoado ouvindo essa semana dos meus filhos assim, olhou para o céu, Jesus não voltou, mamãe? Eu falei, não, mas calma, ele vai voltar. Então, assim, é impossível, é o que eu tenho para vocês. Boa noite. Eu estou um pouco nervosa, mas, enfim, eu vou começar. Como Jesus abençoou a minha vida, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico meio católico, porque a minha mãe me levava para a igreja e as minhas tias me levavam na missa, e eu estudei em escola de freira até os 11 anos. E é isso. E a parte mais legal da minha semana era ir aos domingos para a igreja com a minha mãe. Eu ficava o dia inteiro com as minhas tias, porque a minha mãe trabalhava no hospital e, às vezes, ela dava plantão e não tinha tempo de ficar comigo. E aí, no domingo, ela me levava para a igreja e eu encontrava todas aquelas crianças, brincava com elas, a gente cantava, dançava, e era super legal. E aí, aos 11 anos, a minha mãe chegou para mim e falou assim: a gente vai ter que se mudar, vai ter que morar com seu tio em São Paulo. E eu olhei para ela e falei assim:
eu não quero largar minha vida em Fortaleza, eu não quero largar minha avó, minhas tias, a vida que eu conhecia para vir morar numa cidade que eu não conheço. Como, né? E aí, aos 11 anos, eu vim para cá, morar com meu tio, com a minha mãe. E aí, o meu tio já frequentava a IPBI, ele me trouxe para cá e eu falei assim, nossa, uma igreja nova, né? Será que vai ter criança para eu brincar? Como é que vai ser? E aí, eu cheguei aqui super nervosa, porque eu não conhecia ninguém. As pessoas olhavam para mim assim por causa do meu sotaque. Hoje em dia eu não tenho mais. Às vezes. Só um pouquinho. E aí, mas assim, eu fui recebida com muito amor aqui por todo mundo. E cada um que me conheceu aos 11 anos e me viu crescer e me conhece agora aos 19 sabe o que cada um fez na minha vida, que pôde fazer, que pôde me ensinar, me incentivar, que pôde me ajudar a escolher a minha profissão, que foi bem difícil. E eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus, à igreja, que cuidou de mim, cada um do seu jeito. Eu agradeço ao meu tio e à minha mãe por cuidarem de mim todos os dias. E, apesar das dificuldades que eles passaram, eu sei que foram muitas, apesar das dificuldades que a gente passa diariamente, eu sei que tem Deus na minha família, tem Jesus na minha casa. E eu agradeço todo dia pelo exemplo que eles podem me dar na minha casa. E eu acho que eu abençoo a igreja porque Deus me deu o dom de cantar, e eu louvo no coral, no conjunto. Deus me deu o dom de gostar das crianças e poder cuidar delas, poder trabalhar no berçário, poder ajudar minha mãe. E eu agradeço a Deus por isso. Então, quando o Ian falou que era para eu dar um testemunho, eu quis escapar, né? Mas depois eu falei, não, eu voltei atrás, falei, não, se o Senhor está chamando, eu vou. E uma das provas assim maiores do que Deus fez na minha vida é estar aqui na frente falando para um público assim, porque eu era extremamente tímida, insegura, e jamais, antes de Jesus, jamais eu ficaria na frente para falar. Quando jovem, eu entrava nos lugares muda e saía calada. Quem me conhece hoje em dia sabe que não é nada disso. E o que Jesus fez na minha vida? Primeiro, ele me resgatou do mundo, porque eu estava caminhando para a destruição, literalmente. Eu me casei muito jovem, me separei muito jovem, fiquei com 2 filhos pequenos e com toda a responsabilidade de criá-los. E aí, eu sou de lar judaico, eu esqueci de falar isso, sabe? Eu sou de lar judaico, meu pai sobrevivente do Holocausto, minha mãe já nascida no Brasil, mas também judia legítima do pai e mãe. E, como vocês devem imaginar, em lar judaico não se fala de Jesus. E eu tive um vislumbre, muitos anos depois, eu já estava separada, já estava começando a não aceitar uma série de coisas que vinham acontecendo na minha vida, quando, um belo dia, eu abri a Bíblia da Barça, que quem comprava a coleção ganhava a Bíblia católica, cheia de imagens, um livro preto, que eu fugia dele, né? Mas, um belo dia, eu abri. Minha mãe falou, leva o que é teu. Leva. Aí eu levei e eu nunca abria. Aí, um belo dia, quando eu abri nas Bem-aventuranças, né, no Sermão da Montanha. Isso, acho que foi em 81, mais ou menos, e eu tive o entendimento que Jesus era o Messias. E, aí, a partir daí, eu fui passando várias experiências desagradáveis até chegar em Jesus. E, quando eu cheguei em Jesus, eu ouvi um testemunho parecido com o meu, com aquilo que eu tinha vivido, e eu aceitei Jesus mesmo sem entender direito quem era Jesus. E eu me entreguei, e eu senti na hora, eu falei, esse é o último caminho, porque eu passei por tanta coisa, né? E aí eu senti que era a última porta que eu ia bater, que se eu não entrasse por essa, não tinha mais onde bater. E Jesus me transformou, glória a Deus, né? Como eu era uma pessoa insegura e uma pessoa extremamente, a vida me fez ficar muito valentona, muito autossuficiente, porque eu fui obrigada, por circunstâncias da vida, a criar meus 2 filhos sozinha. Então, eu costumava até falar que, se não chovia, eu fazia chover.
Então, e foi muito difícil eu me dobrar, né, para Jesus e aprender a ser barro nas mãos do oleiro, né? Mas ele, aos poucos, foi me ensinando, tem me ensinado a ser mais paciente, a ser perseverante, e a entender que as coisas não são como a gente quer, como ele quer, né? Que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, e que a da gente é nada, né? E que um ano para ele é como 1000 dias, e 1000 dias como um ano. E aí eu fui entendendo isso. E, glória a Deus, Deus restaurou muitos relacionamentos na minha vida, o relacionamento com meu pai. Meu pai, eu tinha um relacionamento de muito atrito com ele, de um acusar o outro de uma série de coisas, e foi caminhando que ele aceitou Jesus, ele morreu com Jesus. E minha mãe também, Deus restaurou muito, ela está viva, graças a Deus, e Deus restaurou muito o meu relacionamento com ela. Hoje em dia é um relacionamento saudável de mãe e filha. Ela já aceitou Jesus da boca para fora, vem aqui de vez em quando, mas está caminhando. E com meu filho, com a minha filha especialmente, meus 2 filhos são casados, moram no exterior, e minha filha é casada com um rapaz judeu ortodoxo, mas eu posso dizer que ele é um filho para mim, ele me respeita demais hoje em dia. Não foi sempre assim. A minha filha também, principalmente depois que eu aceitei Jesus, até um copo cheio d'água ela jogou em mim um dia. Então, vocês podem imaginar como é que era a guerra em casa. Foi muito difícil para mim. E, hoje em dia, ela é uma filha abençoada e abençoadora. Glória a Deus, ainda não aceitou Jesus, quer dizer, ela já tem Jesus, mas ela não sabe. E, dessa maneira, eu fui abençoada por Jesus. Então, Jesus, para mim, é tudo, né? É o meu norte, meu sul, é aquele que fala para onde eu ir, que está comigo em todos os momentos, é o meu refúgio na hora da tribulação, é meu companheiro, é tudo para mim. E, glória a Deus, como eu abençoo a vida dessa igreja, eu não sei se eu abençoo muito, mas eu procuro fazer tudo como ele fala na palavra dele, né? Fazer tudo diligentemente. O pouco que eu faço, eu creio que eu faço com o coração inteiro. Se eu já falo sim, é porque eu estou inteira naquilo. Então, aqui na igreja, eu ajudo na tesouraria, eu canto no coral, male, mas canto. Eu estou no Arte e Alegria, faço crochê, bem mais ou menos, mas que era difícil para mim. Pintei até quadro. Isso, para mim, eu falava sempre que eu não sabia desenhar uma casinha. Mas ele até me fez. Eu tenho uma netinha maravilhosa, né, que vai fazer 5 meses essa semana, e fiz o primeiro quadrinho para ela. Né? Então, é assim, né? Eu creio que muito mais tem Jesus para fazer, e é bem aquilo que a Estela falou, a gente tem que dizer, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, o resto ele faz. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigado, Edith. Pádua. Está terminando, gente. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê em milagre? Eu sou um milagre nas mãos do Senhor Jesus. Em 1989, quando cheguei aqui em São Paulo, eu descobri por um teste feito por uma campanha da saúde pública de HIV. Não tinha Jesus. Uma vida totalmente perdida. Eu estava além do caminho. Eu não estava na beirada do caminho, eu estava além. No mar de lamas, das quais nem ouso, nesse momento, comentar com os senhores, mas, se quiserem saber, a gente pode bater um papo depois. Mas eu fui acometido por essa doença em 1989, onde não havia cura. Muita gente morreu. Atores, cantores, amigos, muitos dos meus amigos morreram. Morte, essa palavra é pesada, ela é forte, ela é demoníaca. Por isso o Senhor Jesus levou nos seus ombros a morte de cada um de nós. E Ele levou a minha morte, e eu não sabia. A minha morte estava nos ombros do Senhor Jesus, esperando que eu dissesse, eu quero para mim a tua morte, Jesus.
E eu, desesperado na cidade de São Paulo, quando descobri isso, não sabia o que fazer. A primeira coisa que eu pensei, eu vou morrer. Eu tenho uma mãe viúva que mora no Ceará e precisa de mim. Por isso a minha saída de casa. Eu tenho que vencer. Eu clamei o nome de um Deus que eu não conhecia, porque eu já tinha andado em tudo que vocês possam imaginar, à procura do preenchimento de uma lacuna entre esse coração e essa mente. E nada preenchia. Candomblé, budismo, espiritismo, Hare Krishna. Então vocês podem fazer ideia do tamanho do lamaçal que eu estive. Católico, eu fui criado num lar católico. Mas Jesus, misericordioso como é, amoroso, ouviu um pecador como eu e disse: eu vou te buscar. Não segura na minha mão porque tu não tens força. Ele desceu até o buraco onde eu estava e de lá me tirou. E me trouxe para fora desse buraco. Hoje, em 2014, com todos os tratamentos que eu passei, eu estou vivo, com uma saúde que vocês não fazem ideia. Nem gripe, muitas vezes, eu sou capaz de pegar. Na minha casa, todo mundo fica gripado e eu estou bem. De todos os tratamentos que eu passei, de tudo aquilo que o Senhor foi fazendo na minha vida, porque a limpeza do que eu queria era um milagre de viver. E o Senhor disse: não é isso que você quer. Você precisa da minha vida na sua vida. Quando eu entendi que Jesus era o fôlego de vida que faltava para mim, aí começou a minha jornada. Em todos os lugares em que eu passei, em todas as pessoas que eu convivo e convivi, o nome do Senhor Jesus foi exaltado pela minha boca. O meu exemplo não é nada. Eu não tenho exemplo algum para dar para ninguém. O exemplo é Jesus na cruz. O que eu tenho de dizer para vocês é não deixar de acreditar que Jesus pode. Ele pôde lá atrás, Ele pode hoje, porque Ele é o Deus de milagres. E Ele fez esse milagre na minha vida para que, através da minha vida, outras pessoas fossem salvas. Não porque eu sou nada, não porque eu tenho alguma coisa a oferecer, mas era porque, através dessa boca, do que Ele fez na minha vida, dizendo: ide e pregai o Evangelho, foi assim que eu fiz. E é assim que eu faço, é assim que eu gosto. Eu não sou uma pessoa estudiosa da palavra de Deus, eu não me debruço diante dessa palavra, mas eu leio essa palavra para que eu seja usada onde quer que eu esteja. E eu não sou poliglota em nada, eu não tenho conhecimento algum de teologia, mas eu tenho Cristo na minha vida. E esse conhecimento que eu tenho de Jesus Cristo é o que basta para dizer às pessoas que Jesus pode, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. E este é o exemplo. O que eu faço na igreja? Eu não sei. Eu cuido das crianças à noite no culto, eu coordeno esse trabalho, dou aula, eu trabalho na sala de som, eu cuido de equipamentos da sala de som, eu sou cozinheiro nas horas que precisam de jantares, eu sou decorador, eu invento coisa no coro, eu trabalho com cantatas, eu estou do lado do Ion para o que ele precisar, a Márcia de trabalhos, eu varro a igreja se precisar, eu faço café que a Célia pede. Essa é a maneira que eu tenho de agradecer ao Senhor Jesus por tão grande amor que Ele tem para comigo. E eu digo uma coisa para vocês: arregaçar as mangas. Você não precisa estar fora daqui, nem ir lá para a China, ir lá para a Ásia, ir lá, enfim, lá no interior do Ceará. Aqui. Queridos, arregassem as mangas, venham trabalhar com a gente. Vocês não sabem o privilégio de que é trabalhar com criança. Vocês não sabem o privilégio de que é estar ali na sala de som. E que privilégio maravilhoso eu tenho hoje de uma família desse tamanho. Como eu amo a cada um de vocês, da forma que vocês são, da forma que vocês me tratam. Essas pessoas aqui, que cada um tem uma história de vida,
pode ser que seja bem maior do que aquilo que eu estou contando para vocês. Mas essa era a maneira de dizer ao Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, e eu te agradeço por tudo quanto tu fez e faz na minha vida. Eu tenho alguns irmãos que, se fosse citar, para poder dizer o quanto Deus usou essas famílias na minha vida. Esse pastor que vocês estão vendo aqui, foi uma das pessoas que eu oro até hoje, e peço ao Senhor Jesus que não deixe desviar da palavra do Senhor Jesus, do qual ele aprendeu. Eu tenho muito o que aprender, e o que eu aprendi com ele, pela sua fé passada de pais, que a Célia e o Ferreira ensinaram a essa família, ao qual eu convivi e convivo na casa deles, aprendendo de como eles amam Jesus. E na própria casa do Ion, hoje eu tenho a liberdade de chamá-lo de Ion. Ele é meu pastor nessa igreja. Mas pela amizade que nós temos, eu tenho um privilégio de dizer, meu irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe, não para a tua honra, mas que Deus te abençoe e guarde a tua casa, como a tua esposa tem sido, fiel, e sejam assim. Porque tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus já fez. Não ficamos preocupados com o dia de amanhã. Eu estou vivo, isso é um milagre. E digo mais uma coisa, o Senhor fez eu esperar, ainda digo mais, os homens que vão ser usados para descobrir uma vacina contra o HIV está próxima, porque o Senhor quer isso para mim. Eu creio, em nome de Jesus. Obrigado. E por fim, a Meire. Cadê a Meire? Nem a última. Bom, quem me conhece sabe, eu já estou aqui há 9 anos desde o começo, muita gente já convive comigo, então eu sou bem curta e grossa, ou me ame ou me deixe, todo mundo já sabe que eu sou assim. Eu não sei evangelizar, o Ion sabe, agora eu sou muito sincera em tudo que eu falo, e eu senti muito no coração, porque como Jesus abençoa a minha vida, isso vocês têm certeza, porque Ele abençoa, senão nenhum de nós estaríamos aqui. Agora, o que eu tenho mais no coração desde que o Ion falou comigo é como eu e vocês temos abençoado a igreja. Porque Jesus não precisa nem de mim nem de vocês, mas eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Porque a obra não é feita por Eta de Varginha nem coisa parecida, é feita de nós mesmos. E um exemplo que eu tenho muito forte, que está na minha memória agora, foi de ontem. Eu me senti constrangida ontem de ter visto o seu Aldo, a Célia e o Ferreira trabalharem como eles trabalharam. Eu fiquei com vergonha da gente, porque não tinha mais nenhum de vocês, nem de mim. Eu não estou acusando, mas eu estou falando para a gente parar e pensar. Se está escrito que amor é atitude, eu estou vendo muito pouca atitude de nós, inclusive minha, de vocês, porque a gente pensa assim, eu não vou, e um chamou, e é tão pouco que ele chama, para ir para fora, ou para quando tem um jantar ou alguma coisa, mas a gente sempre tem uma coisa melhor. A gente sempre pensa, eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado, mas quem aqui não está cansado? Porque a gente não tira alguma coisa da semana da gente, para poder vir no domingo, só vir aqui fazer o dom que Deus deu. Eu vi o Ion aqui cantar várias vezes, sozinho, pregar sozinho, lógico, mas ele faz o serviço que cada um aqui tem o dom de fazer e não está disposto, está cansado. Sabe, eu procuro, o Ion sabe, quando ele chama, não estou me exaltando de forma alguma, porque eu admiro que cada professora que faz, nossa, cada um faz, então eu faço muito pouco, porque a única coisa que eu sei fazer é mais trabalho braçal, carregar a cadeira quando precisa, várias vezes, porque não tem homem aqui para ajudar. Não tem. Às vezes, quantas vezes a Márcia chegou aqui, eu estava carregando cadeira sozinha. Eu tenho uma hérnia de tanto peso que eu já carreguei nessa igreja. É celeiro para arrumar, que ninguém vem para ajudar. Então, tem muita coisa aqui para ser feita, mas todo mundo tem coisa mais importante para fazer. Tem que descansar de sábado e domingo, tem que estar com a família. Mas eu acho que, se a gente se unir mais, os mesmos que eu falo há 9 anos, são sempre os mesmos. Eu sei que todo lugar é assim, várias igrejas é assim, mas se cada um der um pouquinho só do tempo, pessoas como eu vi ontem, com mais idade, vão trabalhar muito menos.
A culpa é nossa, sim, de cada um de nós, egoístas, de fazer o que quer na semana e depois chegar de domingo, eu estou cansada. Aí eu estou cansado de sempre eu fazer, sempre eu louvar, eu sempre tocar, eu sempre cantar, eu sempre fazer tudo. Todo mundo está cansado, mas, gente, se a gente não fizer, quem vai fazer? As paredes? Então, sabe, eu senti muito isso no coração. Eu tenho vergonha de ter visto o que eu vi ontem. Vergonha. A Célia está mais de semanas com uma labirintite que ela não consegue nem andar. E ela aqui no farol, sozinha, ela e a Magda, ela estava, sabe... Eu estou com os pés, que eu não consigo nem andar. O Eduardo sabe, eu quase matei tanto pisar nos pés dele ontem. Mas, se tivesse mais gente, teria acabado muito mais rápido, não seria penoso para ninguém. Eu acho que a gente tem que parar para pensar que, se a igreja que a gente quer é a gente que faz, vamos sair do comodismo. Descansa 1 hora a mais na semana, não no domingo. Não no sábado, que tem coisa para fazer. Desculpa falar, gente, porque eu sou assim mesmo, eu senti no coração, sabe? Porque eu erro muito, todo mundo me conhece aqui, sabe que eu erro muito. Mas eu senti no coração de cobrar mesmo de vocês, porque quando vocês não fazem, eu faço mais. Ou a Célia faz mais, ou quem está aqui vai fazer mais, porque vocês não vieram. Então, era isso que eu tinha que falar. Desculpa, Ion. O livro de Hebreus, no capítulo 12. Eu só quero ler 3 versículos do capítulo 12. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, encerrar o nosso culto. Hebreus 12. Dos versículos de 1 a 3. Eu não vou pregar, porque eu disse que os testemunhos seriam a pregação. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou do escândalo, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus te convida a olhar para Ele. Eu pensei no primeiro domingo, o que eu diria para a IPBI? Eu disse no primeiro domingo. E pensei, o que os irmãos aqui gostariam de dizer um para o outro aqui na igreja? Olhe para Jesus e sirva. Crente que não serve para servir, não serve. O Senhor está te chamando para servir, para adorá-lo, para amá-lo, e principalmente para dizer que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus transforma, e que um dia, assim como os filhos da Estela, você vai olhar pela janela e vai ver que Jesus está voltando. Esteja pronto para esse dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Esse aqui é um livro escrito por a prima da minha esposa, que eu considero minha prima também, minha irmã, a Teca. A Teca Botelho, a primeira Bíblia que a Teca ganhou.